Pablo Escobar, colombiano conhecido no mundo todo, foi um mito do narcoterrorismo e um dos homens mais ricos do mundo nos anos 90. Apelidado carinhosamente de Dom Pablito, o El Patrón chefiava o cartel de Medellín, traficando bilhões de dólares em cocaína com sua dócil política chamada plata ou plomo, prata ou chumbo. Inteligente, o criminoso ajudava a população carente da Colômbia e utilizava a ideologia anti-imperialista para camuflar suas ações legais, ganhando o apoio da maioria dos colombianos. Por exemplo, Escobar construía estádios de futebol e financiava alguns times da cidade. Dizia tirar dos ricos para dar aos pobres, criando uma imagem de Robin Hood. Com isso, o povo de Medellín acobertava-o, escondendo informações e fazendo o possível para protegê-lo das autoridades. El Patrón conquistou uma fama mundial e sua vida se tornou tema de livros, filmes e séries. Apesar dos inúmeros crimes cometidos, Pablo é tido como herói por algumas comunidades da Colômbia. Isso devido à defesa de bandeiras sociais e à construção de milhares de residências destinadas aos habitantes de um lixão de Medellín. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, na cidade de Rio Negro, Colômbia. Filho de um fazendeiro e de uma professora, era o terceiro de 7 irmãos. Teve uma infância pobre e cresceu em Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. Posteriormente, estudou por um curto período na Universidade Autônoma Latino-Americana, onde cursou ciências políticas, mas não conseguiu arcar com as mensalidades. Na juventude, se dividia entre a vida com o trabalho comum de guarda-costas e as atividades criminosas. Escobar agia com a aplicação de golpes, vendia bilhetes de loteria falsificados e cigarros contrabandeados. Antes de entrar no comércio de drogas, ele extorquia dinheiro de empresários e realizava sequestros. Pablo era ambicioso e, depois de conquistar certa reputação na região, passou a trabalhar com o famoso contrabandista colombiano Álvaro Prieto quando começou a fazer fortuna. Por volta de 1975, Pablo Escobar começou a se envolver com o tráfico de cocaína. No começo, fazia apenas o transporte do produto entre a Colômbia e o Panamá, contrabandeando a carga para os Estados Unidos. Em 1976, Pablo e alguns de seus homens foram presos com 18 quilos de pasta base ao retornarem do Equador. Apesar dos juízes não aceitarem o suborno, Pablo conseguiu comprar os policiais que o prenderam e o caso foi arquivado. Após este fato, Pablo deu início ao seu padrão de lidar com as autoridades, assassinando-os ou subornando-as, com a famosa estratégia plata ou plomo, que em português quer dizer dinheiro ou chumbo. Na época não existia cartéis, apenas alguns barões da droga, o que colaborou para o surgimento do cartel de Medellín. O cartel de Medellín foi uma rede de tráfico organizada que operou entre as décadas de 70 e 80, contrabandeando por diversos países como Estados Unidos e Canadá, atingindo até a Europa e a Ásia. A organização de Medellín tinha aviões, lanchas e veículos caros, além de importantes aliados para a exportação dos produtos. Estima-se que o cartel comandado por Escobar chegou a faturar cerca de 420 milhões de dólares por semana. O cartel de Medellín esteve envolvido em uma sangrenta guerra pelo controle do tráfico com o cartel de Cali durante toda a sua existência. Pablo Escobar tornou-se, aos 35 anos, um dos homens mais ricos do mundo. Conhecido como El Patrón, o narcotraficante chegou a ser responsável por 80% do mercado global de cocaína. Escobar fez parte da lista de bilionários da revista Forbes durante 7 anos consecutivos, entre 1987 a 1993. Na primeira aparição, seu patrimônio líquido chegava a mais de 2 bilhões de dólares. Escobar era considerado um dos piores criminosos da história, mas ganhou o apelido de Robin Hood colombiano. Isso porque, quando estava tentando entrar na política no início dos anos 80, levantou algumas bandeiras sociais. O narcotraficante ajudava a população carente da Colômbia, utilizava seu trabalho e bons relacionamentos para melhorar as condições de vida da população pobre da cidade. Entre seus feitos está a entrega de 443 casas a habitantes de um lixão de Medellín.
Atualmente, a urbanização popularmente conhecida como bairro Pablo Escobar conta com cerca de 4.000 residências. Escobar era um grande fã de futebol. Desta forma, realizou a construção de dezenas de estádios de futebol nos bairros mais pobres da região e financiava alguns times da cidade. Dispondo de grande popularidade, Escobar resolveu ingressar na carreira política. Apesar de ser um inimigo do governo e de seu envolvimento criminoso, o colombiano tinha grande prestígio com o povo. Foi eleito deputado entre 1982 e 1984, expandindo sua influência no meio político antes de radicalizar o terror com os narcóticos. El Patrón já era vigiado por ligações com o crime, foi investigado e ordenou a morte do então ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla. Ele é responsável por um considerável número de mortes. Não existe um dado oficial que confirme os homicídios atribuídos ao chefe do cartel de Medellín. Entre os casos mais conhecidos estão o assassinato de 3 políticos que concorriam à presidência da Colômbia, a explosão de um avião da Avianca, uma aeronave Boeing 727, destruída por uma bomba sobre a Colômbia em 27 de novembro de 1989, resultando na morte de 110 pessoas. A explosão do DAS, Departamento Administrativo de Segurança de Bogotá, em 1989, um caminhão-bomba provocou mais de 63 mortes e 600 feridos. Foi um dos piores ataques da história da Colômbia. Escobar já era um criminoso mundialmente conhecido pelo seu negócio e por sua imagem. O traficante gostava de ser visto e constantemente dava entrevistas nas mídias. O governo americano havia declarado guerra às drogas e censurando traficantes e usuários. Passaram a pressionar a Colômbia para que certos narcotraficantes fossem extraditados e assim julgados nos Estados Unidos. A fim de evitar a sua extradição para os Estados Unidos ou seu assassinato pelo cartel rival, Escobar fez um acordo com o governo colombiano, no qual foi autorizado a selecionar onde seria preso e com quem. Em 1991, Escobar construiu a sua própria prisão, conhecida como La Catedral. Além do espaço ter sido equipado com um campo de futebol, churrasqueira e pátios, contava com uma casa ao lado construída para a família do preso. Pablo continuava administrando seu cartel e recebendo visitantes. Além disso, as autoridades colombianas não eram permitidas em um raio de 5 quilômetros de sua prisão. Após a divulgação de fotos de como Escobar vivia em sua própria prisão, a opinião pública forçou o governo a agir. Temendo a extradição para os Estados Unidos, ele fugiu. Após fugir de La Catedral em 1992, o governo colombiano decidiu oferecer a recompensa de 10 milhões de dólares em troca de informações sobre o esconderijo do narcotraficante. Escobar só foi capturado um ano depois, através da tecnologia de triangulação de rádio, usada por uma equipe colombiana de vigilância eletrônica, que o localizou em um bairro de classe média em Medellín. Com a chegada da polícia, Escobar e seu guarda-costas tentaram fugir pelo telhado. Contudo, ambos foram baleados e mortos pelas forças policiais colombianas. Pablo Escobar morreu no dia 2 de dezembro de 1993, um dia após completar 44 anos de idade. Foi atingido por 2 tiros na perna, um no dorso e um tiro fatal através da orelha. Em março de 1976, aos 27 anos de idade, Escobar casou-se com Maria Vitória Henao, então com 15 anos. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Juan Pablo e Manuela Escobar. Apesar de ser considerado um traficante brutal, sem escrúpulos, ambicioso e perigoso, Pablo era um pai cuidadoso e protetor. Manuela vive anonimamente. Já Pablo dedica a vida à memória do pai e à reconciliação com as vítimas. É autor das obras Pablo Escobar, Meu Pai, As Histórias que Não Devemos Saber, e Pablo Escobar em Flagrante, O que Meu Pai Nunca Me Contou.